Se inscreva em nosso canal e curta o vídeo. Santo Agostinho foi um dos maiores filósofos e teólogos dos primeiros séculos do cristianismo na antiguidade. Foi considerado uma autoridade no desenvolvimento do pensamento medieval e de toda a filosofia e teologia ocidental. As principais ideias de Santo Agostinho envolvem a fé e a razão, a primeira certeza racional, a iluminação divina, o problema do mal e o livre-arbítrio. Agostinho nasceu em Tagaste, antiga cidade da Numídia, no norte da África, no dia 13 de novembro de 354. Seu pai, Patrício, era pagão, sua mãe, Santa Mônica, educou-o na fé católica e, mais tarde, teve papel fundamental na sua conversão. Com 17 anos, foi para Cartago estudar retórica. Lá, embora tenha recebido formação cristã de sua mãe, passou a seguir a doutrina maniqueísta, a que enxerga o mundo apenas como bem e mal, negada veementemente pelos cristãos. Além disso, tornou-se hedonista, ou seja, seguidor da filosofia que tem o prazer como fim absoluto da vida. 2 anos depois, passou a viver com uma mulher cartaginense, com a qual teve um filho chamado Adeodato. O relacionamento dos dois durou 13 anos. Durante todo esse tempo, Santa Mônica rezava pela conversão do filho. Ainda que tenha recebido uma educação católica, parte de sua vida foi consumida pela imoralidade. Cultivava o vício da luxúria e se entregava demasiado aos prazeres carnais. Chegou a ter um filho, Adeodato, com uma de suas amantes. Quando resolve se afastar da fé dos maniqueus, Agostinho se muda para Milão. E, com o intuito de enriquecer o seu conhecimento em retórica, começa a ouvir as pregações de Santo Ambrósio, bispo de Milão, inspiradas sobretudo no Antigo Testamento. A oração fervorosa e insistente de Santa Mônica, sua mãe, bem como as pregações de Ambrósio foram decisivas para a conversão de Santo Agostinho, a 15 de agosto de 386. Uma jornada interior longa e bastante custosa, pois era-lhe muito difícil renunciar às paixões. Foi então batizado aos 32 anos, por Santo Ambrósio, na Catedral de Milão. Santo Agostinho conhece a verdade, o próprio Cristo. Santo Agostinho foi o maior padre da Igreja Latina I. Homem de fé e de muita inteligência, é também doutor da Igreja. A sua influência na Igreja e na vida cultural do Ocidente e do mundo todo é imensurável, por isso sua fama é conhecida não só entre os cristãos. Os frutos da sua busca incessante pela verdade enriqueceram a Igreja ao longo da história. Entre as suas obras encontram-se escritos filosóficos, doutrinais, apologéticos, morais, monásticos e exegéticos 8. Muitas de suas homilias transcritas serviram de modelo e inspiração para sacerdotes e bispos, ao longo do tempo. Além disso, é sobretudo pelas obras agostinianas que a Idade Média teve acesso à antiguidade cristã. 3. Santo Agostinho é o doutor da graça não somente por ter ensinado como ela opera, mas porque é a prova de como podemos ser totalmente transformados por ela, se permitirmos. Durante a sua busca pela verdade, Santo Agostinho não só leu como também se aprofundou muito nas Sagradas Escrituras, sobretudo depois de sua conversão. Inclusive, quis dedicar os seus últimos anos de vida a um estudo mais intenso da Bíblia. 7. Santo Agostinho escreveu comentários bíblicos aos Salmos, ao Evangelho e ao Apocalipse de São João, bem como ao Gênesis. Também apresentou alguma explicação a respeito das proposições das cartas de São Paulo aos Romanos e aos Gálatas. Sem dúvida, são conteúdos que enriqueceram a vida da Igreja, que até hoje se beneficia com seus efeitos. Agostinho dedicava grande atenção a Adeodato, formando-o na fé e nas ciências humanas. De repente, porém, seu filho veio a falecer. Foi um grande choque. Por causa disso, decidiu voltar para Tagaste. No caminho de volta, aconteceu que sua mãe também faleceu. Agostinho menciona em suas confissões a maravilha e o alimento espiritual que eram os diálogos que ele tinha com sua mãe, Santa Mônica, sobre a pessoa de Jesus Cristo e a beleza da fé cristã. Esses diálogos foram decisivos para sua formação. E agora, com a morte da mãe, muita falta ele sentiu dessas conversas restauradoras. Depois de sepultar sua mãe, continuou decidido sua volta para a terra natal.
Ele chegou a Tagaste no ano 388. Lá, optou pela vida religiosa. Junto com alguns amigos de fé, deu início a uma comunidade monástica cujas regras foram escritas por ele mesmo. Deste embrião nasceram várias ordens e congregações religiosas masculinas e femininas, todas seguindo as regras e a inspiração agostiniana. O bispo de Hipona, percebendo a forte inspiração que Deus colocará na alma de Agostinho, convidou-o para ir junto nas missões e pregações. O bispo, já idoso e enfraquecido, vendo confirmada a sabedoria de Agostinho, ordenou-o como sacerdote, o que foi aceito com grande alegria pelos fiéis. E, depois, em 397, logo após a morte do bispo, o povo, em uma só voz, aclamou Santo Agostinho como bispo de Hipona. Ele ocupou o cargo durante 34 anos, derramando toda a sua sabedoria nas pregações, nos livros, na caridade para com os pobres, na espiritualidade profunda. Combateu heresias, tornou-se um dos mais importantes teólogos e filósofos da Igreja, influenciando pensadores até o presente. Foi aclamado doutor da Igreja e um dos padres da Igreja por causa de seu ministério iluminador. Entre os livros de maior destaque em suas obras, estão Confissões e Cidade de Deus, livros autobiográficos que se tornaram best-sellers ao longo de vários séculos e até hoje. Santo Agostinho faleceu feliz pela força da Igreja de Hipona, mas, ao mesmo tempo, triste, por causa da invasão bárbara em Hipona, motivo de grandes perseguições contra os fiéis. Sua morte ocorreu em 28 de agosto do ano 430. Mais tarde, em 725, seus restos mortais foram exumados e trasladados para a cidade de Pávia, na Itália, onde são venerados na igreja de São Pedro do Céu de Ouro. A igreja fica perto do local onde ocorreu sua conversão. Que a história e os escritos de Santo Agostinho, doutor da graça, nos encorajem a buscar a conversão e a confiança na graça de Deus.